enfim, o quórum melhora em função da chuva, mas isso faz parte da vida. Vou apresentar, estou contente aqui em apresentar o Gabriel Peters, né, que é mestre em Sociologia pela UNB, tem uma dissertação chamada Percursos na Teoria das Práticas Sociais de Anthony Giddens e Pierre Bourdieu. Se quiser saber também sobre Giddens e Bourdieu, recomendo muitíssimo a dissertação dele. Ele é doutor em Sociologia pelo IESP-UERJ, no Rio de Janeiro, cuja a tese é A Ordem Social como Problema Psíquico, do existencialismo sociológico à epistemologia insana. Vocês vão entender um pouco mais o que é epistemologia insana a partir da palestra que ele vai falar. Ele foi professor da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e atualmente ele é professor da UFPE, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria registrar aqui o agradecimento ao UVV, ao Gabriel, e também ao Glauber, que organizou o Sabaton comigo. A gente fez um grande esforço, a UVV trouxe, financiou o Gabriel, o primeiro professor que vem para o Sabaton financiado pela UVV. Eu quero agradecer ao UVV por causa disso. Acho que a ideia do Sabaton é um projeto de médio e longo prazo. A gente não conseguiu, nesse Sabaton, trazer todas as pessoas que a gente gostaria, mas o Sabaton continua no semestre que vem. Por isso é importante a presença de vocês aqui e a gente pretende continuar com esse projeto e trazer mais pessoas de fora. A gente acha que é extremamente importante essa circulação, não só dos professores e dos alunos daqui nas outras instituições do Congresso, mas a gente acha que é extremamente importante também trazer professores de outra universidade para cá, para conhecer o nosso espaço, para conhecer o nosso programa e também para que vocês tenham acesso a outras pesquisas que não só dos professores do departamento. Então, o Gabriel aqui também é exemplo desse esforço que eu tenho empreendido com o departamento e com o Glauber em particular, que participou desse Sabaton comigo. Ontem, por exemplo, o Gabriel foi lá na UFES, também apresentou lá, então é muito importante essa circulação. Bom, a questão do quórum, da chuva, infelizmente, mas isso acontece, mas eu tenho certeza que vocês que vieram, que conseguiram vir, serão premiados com uma excelente palestra, com um excelente debate posterior. Sinta-se sempre à vontade, isso aqui é um espaço de discussão, um espaço de debate, então não fiquem com nenhum tipo de inibição para perguntar, para discutir, isso daqui é o espaço para isso e tenho certeza que vocês serão premiados com uma excelente palestra. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Gabriel. Bom, pessoal, muitíssimo boa tarde. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao pessoal do mestrado em Sociologia Política da UVV pela oportunidade de fazer essa fala sobre depressão na contemporaneidade. Quero agradecer em especial ao meu querido colega, amigo, irmão espiritual, professor Diogo Correia, por ter tido a ideia de me trazer para cá e, é claro, agradecer também a todo o pessoal do programa pela gentileza com que eles me receberam. A Pablo, a Matheus, Glauber, a Paulo, a Tereza e assim por diante. Portanto, fico muito feliz em estar aqui. Uma discussão detalhada sobre depressão talvez não seja uma experiência exatamente agradável, mas eu espero que ela seja intelectualmente estimulante e recompensadora do ponto de vista existencial. Pois bem, o que a sociologia tem a dizer sobre depressão? Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que tratar a depressão sociologicamente não significa passar ao largo da depressão como experiência vivida, como sofrimento íntimo, pessoal, individual. Ao contrário, aquilo que define a imaginação sociológica, desde a formulação de um autor famoso chamado Wright Mills, é justamente a capacidade de mostrar como o pessoal está conectado ao social, como as vivências biográficas mais íntimas, muitas vezes, são profundamente influenciadas por tendências sociais. Então, por exemplo, como uma crise econômica global afeta o bolso de fulana e beltrano. Por exemplo, como o crescimento da instabilidade no mundo do trabalho contribui para a proliferação de transtornos de ansiedade e pânico. E também como uma sociedade pautada no culto da performance e na competição pode gerar um largo contingente de pessoas deprimidas. E é disso que eu trato aqui. Eu estou partindo de um dado que é amplamente veiculado nos meios de comunicação e também pela Organização Mundial de Saúde, a ideia de que a depressão é, se não a principal,
uma das duas principais causas de incapacitação para o trabalho nos dias de hoje em diversas sociedades do mundo. Portanto, segundo a OMS, a gente tem experimentado uma pandemia de depressão. Como a sociologia responde a essa ideia de que haveria uma pandemia de sofrimento depressivo? Uma das respostas, que captura, eu acho, parte da verdade, mas não toda a verdade, é representada pelo trabalho de dois sociólogos estadunidenses, Horvitz e Wakefield, num livro chamado A Tristeza Perdida, em que eles basicamente vão argumentar que não existe pandemia de depressão, o que existe é uma inflação de diagnósticos psiquiátricos. Então eles vão se debruçar sobre as transformações da psiquiatria contemporânea a partir de documentos como a Classificação Internacional das Doenças, ou o chamado DSM, que é o manual publicado pela Associação Psiquiátrica Americana. Eles vão tentar mostrar que o que a psiquiatria contemporânea tem feito é considerar como patológicas certas condições psíquicas outrora tidas por normais. A tristeza, a distração, a impulsividade, o luto e assim por diante. Aí, conforme a psiquiatria, então, vai patologizando o que outrora era considerado normal, a impressão que se tem é que você tem uma inflação nos índices de doença mental ou psicopatologia. Isso tem a ver, segundo os autores, também com a influência da indústria farmacêutica, sobretudo neurofarmacológica, sobre a pesquisa psiquiátrica e sobre a psiquiatria como prática clínica. Se reflete, por exemplo, no fato de que o recurso a psicofármacos ou neurofármacos é tido como tratamento fundamental, quando não um tratamento exclusivo do sofrimento psíquico e das psicopatologias. Como eu disse, eu acho que esse tipo de diagnóstico aponta parte da verdade. É de fato verdade que a psiquiatria contemporânea tende a tomar por patológicas certas experiências que no passado eram tidas por normais. E é verdade sim que a indústria farmacêutica, com a sua influência sobre a psiquiatria, tem um peso causal forte nesse processo. O problema com esse tipo de análise é que ela deixa de lado a questão de saber se de fato o sofrimento psíquico engendrado pela sociedade contemporânea é real, independentemente de como nós queiramos chamar esse sofrimento psíquico, independentemente da validade médica ou científica de chamar esse sofrimento de depressão. Será que esse sofrimento existe? E, na verdade, se esse sofrimento é real, em que medida as condições sociais de vida nas quais todos nós estamos imersos contribuem para gerar sofrimento psíquico? Eu certamente acho que esse sofrimento psíquico é real e é urgente que a sociologia possa ser capaz de lidar com essa realidade. Nesse sentido, menos importante do que a validade do rótulo psiquiátrico, depressão, é para mim pensar em que medida as nossas condições sociais contemporâneas engendram formas particularmente intensas de sofrimento. Então, vou chamar isso de depressão, para além de uma preocupação com a validade psiquiátrica desse rótulo. Isso é uma distinção clássica que aparece toda vez que as ciências sociais tentam se aproximar do sofrimento psíquico, das doenças mentais ou das psicopatologias. Em parte, uma sociologia das doenças mentais é muito mais uma sociologia da psiquiatria, do discurso psiquiátrico e dos efeitos sociais do discurso psiquiátrico. E essa é uma via importante, mas, de novo, a gente precisa também acessar essas experiências de sofrimento que a psiquiatria caracteriza, com ou sem razão, como doenças mentais, porque as experiências em si são absolutamente reais, como eu vou procurar mostrar aqui na minha fala. Pois bem, eu estou partindo então de um diagnóstico do presente, do tipo de sociedade em que nós vivemos hoje, e esse é um tipo de sociedade que na sociologia costuma ser caracterizado pela expressão modernidade tardia. Quando a sociologia usa essa noção de modernidade, ela está usando a palavra em um sentido técnico. A modernidade não é só um marco temporal, uma época histórica. Modernidade é um tipo de sociedade. É toda uma configuração social e institucional que nasceu lá na Europa dos séculos XVIII e XIX, mas se tornou global no seu alcance e na sua influência, inclusive através de iniciativas colonialistas e imperialistas patrocinadas pelas sociedades da Euroamérica, ali do Atlântico Norte, Europa Ocidental e Estados Unidos. Uma sociedade que é industrializada, urbanizada, capitalista,
burocratizada, organizada em estados nacionais e assim por diante. Esse é um tipo de sociedade no qual a gente ainda se encontra imerso, e por isso é possível dizer que a gente vive ainda numa sociedade moderna segundo esse conceito sociológico. No entanto, porque alguns autores fazem questão de qualificar essa modernidade, por exemplo, chamá-la de modernidade tardia, como faz o Giddens, ou de segunda modernidade, como faz o Ulrich Beck, ou de modernidade líquida, como faz o Bauman. Por quê? Porque embora existam continuidades em relação àquela modernidade clássica, que foi analisada por Marx, Durkheim e Weber, existem também certas descontinuidades. Por exemplo, as questões ecológicas. Nenhum dos clássicos previu que o desenvolvimento tecno-industrial ia encontrar limites no próprio ecossistema da Terra. Simplesmente pressupuseram que esse desenvolvimento poderia ser infinito. Da mesma maneira, embora já existisse alguma coisa parecida com globalização, na época em que os clássicos da sociologia escreveram, a intensificação da globalização nas últimas décadas tornou ainda mais difícil você identificar a sociedade simplesmente a estados nacionais. Assim como a gente fala na sociedade brasileira ou na sociedade alemã e assim por diante. Por quê? Porque o mundo se encontra cada vez mais interconectado. E, na verdade, hoje só é possível entender uma sociedade se a gente compreende a inserção dessa sociedade no mundo como um todo. É claro que esses diagnósticos sobre modernidade tardia foram estabelecidos sobretudo ali nos anos de 1980 e 1990. Essas figuras como Beck, Giddens e Bauman. E parte da discussão nos dias de hoje diz respeito a quanto desses diagnósticos, dessa tríade de autores, o quanto esses diagnósticos são válidos para pensar o mundo contemporâneo, para pensar fenômenos que eles próprios não previram. A pós-verdade, as fake news, as bolhas informacionais impulsionadas por esses algoritmos digitais, o crescimento de regimes e movimentos de extrema-direita em diversas sociedades do mundo, como Polônia, Turquia, Hungria, Estados Unidos, Filipinas e Brasil, e assim por diante. Alguns autores, por exemplo, Frederic Vandenberg vai dizer que a gente está na pós-modernidade. Diogo vai dizer que a gente está numa pós-modernidade reflexiva. Eu, como tendo a ser pessimista, eu acho que a gente já está na modernidade tardia demais. Mas, de qualquer forma, é uma discussão relevante pensar o quanto do que dizem Beck, Bauman e Giddens é válido para a contemporaneidade. Eu acho que esse diagnóstico produzido por esses autores é particularmente válido para pensar o meu tema, que é a relação entre o novo capitalismo, de um lado, e a proliferação de experiências de sofrimento psíquico, de outro. Quando a gente pensa na modernidade tardia, a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, a flexibilização do trabalho e da economia, a crise do chamado estado de bem-estar social, a passagem do que os economistas chamavam de Fordismo para um regime que eles chamam de acumulação flexível, essa diversificação dos esquemas de vida familiar. Enfim, o que importa para mim é que, segundo esses autores, o fruto combinado dessas tendências da modernidade tardia é a produção do que o Bauman chama de uma sociedade individualizada. O que é uma sociedade individualizada? É uma sociedade na qual certos problemas que são sistêmicos, estruturais, tendem a encontrar soluções individuais e biográficas. Uma sociedade, então, na qual os indivíduos tendem a produzir suas soluções pessoais para problemas que têm natureza sistêmica ou estrutural. Por exemplo, é o desemprego. Pleno emprego é uma impossibilidade estrutural e sistêmica. Simplesmente não há como acolher todas as pessoas em condição de trabalhar. No entanto, cada indivíduo é mais ou menos tido como completamente responsável por encontrar o seu lugar no mercado de trabalho. E isso ajuda a explicar por que o desempregado sofre não só com a privação econômica, não só com a falta de um salário, mas também com o estigma de ser considerado como socialmente inútil, inadaptado e assim por diante. Esse é só um dos aspectos de uma tendência mais geral à individualização, uma tendência que, segundo esses autores, penetra em várias esferas da nossa vida. Inclusive esferas que no passado tendiam a ser abandonadas à inércia do hábito e da tradição. Por exemplo, cuidado com o próprio corpo. Por exemplo,
relacionamentos erótico-afetivos que se tornam infinitamente mais instáveis na contemporaneidade. As pessoas têm muito menos segurança em relação à possibilidade de ficarem no mesmo emprego ou de ficarem no mesmo relacionamento e assim por diante. Então o que você tem, na verdade, é uma tendência a uma existência mais incerta, instável e imprevisível. Isso é imposto pelas condições sistêmicas atuais sobre cada um de nós, indivíduos. Pois bem, o que eu acho interessante é que esse diagnóstico dos sociólogos da modernidade tardia, ele converge com aspectos de uma reflexão de outros dois sociólogos franceses, os quais o Diogo gosta muito, Luc Boltanski e Yves Chapelot. Eles têm um livro cujo título é O Novo Espírito do Capitalismo. E o que eles fazem ali é analisar as transformações estruturais do capitalismo nos últimos 2 séculos e analisar essas transformações em termos de um confronto entre o modo como o capitalismo se justifica ideologicamente, como o capitalismo se legitima como sistema econômico, é isso que eles chamam de espírito do capitalismo, e de outro lado, as críticas que são dirigidas ao capitalismo. Segundo Boltanski e Chapelot, você tem uma espécie de dialética, de interdeterminação entre essas coisas. Então, por exemplo, quando eles estão investigando a passagem daquele capitalismo industrial liberal para o capitalismo da Europa Ocidental entre os anos de 1945 e 1973, eles vão mostrar que o que aconteceu ali é que o capitalismo incorporou ao seu funcionamento um tipo de crítica a que eles se referem como crítica social. A expressão é quase autoexplicativa. O que é a crítica social do capitalismo? É um ataque ao capitalismo como sistema produtor de injustiças socioeconômicas, de desigualdades injustas de distribuição, de exploração de uma maioria pobre por uma minoria rica e assim por diante. Essa crítica social foi muito forte nos primórdios do capitalismo industrial, mas com as transformações do chamado regime keynesiano, fordista, com estado de bem-estar social, o que você teve foi uma tendência à equalização das condições socioeconômicas de vida. Por exemplo, sociedades com um sistema público de saúde e educação muito bem desenvolvido. E na medida em que as desigualdades diminuíram, a crítica social enfraqueceu muito da sua potência, e o que surgiu para atacar esses tipos de capitalismo fordista, keynesiano, foi o que os autores chamam de uma crítica artística. Artística não no sentido que ela veio somente das artes. Por exemplo, a crítica artística aparece, em certa medida, nas reflexões da chamada Escola de Frankfurt sobre o mundo administrado. Aparece até certo ponto no argumento do Foucault sobre a sociedade disciplinar. Qual que é a ideia? A ideia é que essas mega estruturas do capitalismo industrial e da burocracia de Estado, elas sufocam o indivíduo, sufocam a sua autenticidade, a sua inventividade, a sua espontaneidade, a sua liberdade e assim por diante. O indivíduo está preso naquilo que o Weber, que antecipou esse tipo de crítica, também chamou de gaiola de ferro ou rija crosta de aço. E o que a crítica artística faz é defender o direito dos indivíduos à autoexpressão autêntica. Qual que é o argumento do Boltanski e da Chapelot? É um argumento muito inteligente, porque ele mostra como o capitalismo tem a capacidade de se reinventar e se fortalecer, incorporando os próprios discursos de resistência a ele. Isso é uma tendência clássica. O capitalismo tem a capacidade de canibalizar a resistência, a expressão do Frederick James, de tornar a imagem do Che Guevara uma mercadoria, de tornar o anarquismo do movimento punk uma mercadoria. E o que aconteceu, segundo o Boltanski e a Chapelot, foi, conforme o capitalismo então vai se reestruturar ao longo de linhas neoliberais, flexibilizando o trabalho, individualizando os trabalhadores, desmantelando o estado de bem-estar social. Esse desmantelamento do capitalismo keynesiano, ele se legitima com base nos temas da própria crítica artística. Então é um capitalismo que vai elogiar a flexibilidade do trabalhador, que vai elogiar a autonomia dos empregados e das organizações, a mobilidade, a capacidade de você circular entre diversos trabalhos. Enfim, o capitalismo ele se reestrutura, incorporando a si próprio os temas
dessa crítica artística. Então, é um tipo de economia e de vida social que se legitima como dando aos indivíduos a oportunidade para maior inventividade, autonomia, espontaneidade, autenticidade, manifestação da própria singularidade e assim por diante. E o que é central para esses autores é que surge um certo modelo de individualidade, um modelo de subjetividade que é mais ou menos oferecido a todos nós, quando não imposto a todos nós. E o elemento central desse modelo de individualidade para Boltanski e para Chapelot é a atividade. A atividade se torna o valor máximo em termos do qual a gente se justifica perante a sociedade. É claro que esse critério da atividade como o elemento central do indivíduo valorizado no novo capitalismo, ele se desdobra em uma série de outros. Tem toda uma tipificação, uma caracterização do tipo de trabalhador valorizado no novo capitalismo. Então esse trabalhador ele é adaptável. Como a economia e a sociedade se transformam com muita rapidez, o essencial é menos que competências duráveis você tem e mais a sua capacidade de se reinventar para se adaptar às demandas novas do mercado de trabalho. Por quê? Porque uma competência que eu possuo hoje pode se tornar obsoleta amanhã. Então, o mais importante para a minha empregabilidade é a minha capacidade de reinvenção e adaptação, adquirir novas habilidades de um dia para o outro. Flexibilidade, no sentido de que você não desempenha exatamente a mesma tarefa, mas você pula de uma tarefa para outra. Autonomia, no sentido em que muitas vezes você que tem de formular os seus próprios projetos, mesmo que você seja parte de uma empresa, o que se espera é que a iniciativa de novos projetos e empreendimentos venha de cada um dos trabalhadores. Disposição para assumir riscos, em larga medida o risco é visto como preço da autonomia, você ganha em liberdade perdendo em segurança. Então, por um lado, você não está preso exatamente a uma mesma função ao longo de 20, 30 anos no seu trabalho, mas o preço disso é que você não tem garantia de que você vai continuar nessa função pelos próximos tempos. A autonomia, então, ela traz consigo esse aumento do risco. Sociabilidade, esse é um elemento importante, porque na medida em que o trabalho no novo capitalismo é um trabalho em rede, em grupo, o bom humor, todas as características que tornam uma pessoa sociável e de boa convivência se torna uma mercadoria, claro, a tal ponto que quando o potencial empregado se apresenta para uma empresa, ele está vendendo não só suas competências profissionais, mas a sua personalidade inteira. Você tem estudos sobre, por exemplo, os critérios utilizados pelo pessoal de recursos humanos em entrevistas de emprego, e eles com toda certeza envolvem, por exemplo, se você é bem-humorado, se você não é irritadiço, se você é gentil com os outros, o que significa então que você tem de fabricar toda uma personalidade para se tornar empregado. Não basta ser competente, você tem de ser charmoso, você tem de ser divertido, você tem de ser bem-humorado e assim por diante. E por último, a ideia de que você tem de ser diferenciado. Você tem de oferecer uma competência que te singularize em relação a outros trabalhadores. Esse é um elemento importante, por quê? Porque ele está conectado àquilo que um filósofo canadense chamado Charles Taylor chama de cultura da autenticidade na sociedade moderna. A ideia de que nós gostaríamos de manifestar a nossa singularidade no mundo. A autorrealização para mim é me manifestar como eu sou, que significa a minha diferença em relação a quaisquer outras pessoas. Qual que é o argumento dos autores? Essa autenticidade que no passado a crítica artística demandava como uma oportunidade que era sufocada pelo social, em vez de uma oportunidade, ela se transformou simplesmente em uma demanda. Então a gente não tem só a oportunidade de manifestar a nossa singularidade. O imperativo sistêmico do capitalismo é que eu me apresente como singular, porque o meu valor depende disso. Qual é a competência diferenciada que eu trago e que me torna valioso no novo capitalismo. Então o que é interessante é que esse discurso da autorrealização individual se tornou um imperativo estrutural ou sistêmico, não simplesmente uma questão de escolha, algo que a gente é
obrigado a fazer se quiser ser valorizado nessa nova sociedade. Isso significa então que cada um de nós carrega um fardo pesadíssimo nos ombros. A gente é responsável por uma série de dimensões da nossa vida que são cruciais para que a gente seja capaz de transitar com felicidade nos vários espaços do mundo contemporâneo, e muitas vezes é dificílimo manter todas essas bolas no ar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, algo que se espera é que eu tenha energia corporal para trabalhar intensamente. No entanto, se eu passo 12 horas por dia dentro do trabalho sentado, possivelmente isso vai acarretar um prejuízo para a minha saúde, e isso, por sua vez, vai diminuir a minha energia. Então, eu tenho que combinar a capacidade de trabalhar muito na minha mesa com exercícios físicos frequentes e musculação e boa alimentação, etc. E é todo um conjunto, na verdade, do que a economia chama de trade-offs que a gente tende a realizar. Um trade-off é simplesmente quando você alcança uma coisa às custas de outra. Então a gente tende a realizar esses trade-offs arriscados o tempo todo. Por um lado, por exemplo, se a gente passar horas e horas da nossa vida estudando, a gente vai ter uma competência intelectual. Eu conheço profundamente essa bibliografia. Mas como o novo capitalismo valoriza o empregado sociável, se eu passo meus dias lendo, é possível que minhas competências internacionais não sejam as melhores. No entanto, se eu passar o dia conversando com os outros, desenvolvendo meu charme, minha capacidade de fazer amigos e influenciar pessoas, eu vou estar deficitário na leitura da minha bibliografia. Como combinar essas coisas? A gente vai ver então que esse tipo de combinação é terrivelmente difícil de estabelecer, e não é à toa que os neurofármacos começam a aparecer para nós não só como remédios pelos quais a gente combate certas síndromes ou doenças, mas simplesmente como ferramentas para a gente otimizar nossa capacidade. Então é o acadêmico que toma Ritalina para virar uma noite escrevendo um paper. É o empresário que toma um ansiolítico para poder fazer uma apresentação com um pouco mais de calma, e assim por diante. A gente vai chegar nesse ponto, mas isso é importante por quê? Porque isso entra numa outra bibliografia, que é essa bibliografia que o Pablo conhece bem, que são estudos Foucaultianos ou neo-Foucaultianos sobre subjetividade neoliberal. É quase essa ideia de que o capitalismo hoje ele não produz somente bens, ele produz formas de subjetividade, ou pelo menos ele encoraja cada um de nós a se tornar um certo tipo de subjetividade. E aí você tem então um capitalismo que exerce o seu poder não só sobre nós a partir de fora, mas realmente através de nós, moldando as nossas aspirações, competências, os nossos modos de ser, nosso modo de agir, pensar e sentir. Existe um modelo de subjetividade que está pressuposto aí, que é esse modelo do indivíduo adaptável, disposto a correr riscos, autônomo, energético, capaz de resistir apesar de fracassos sucessivos e assim por diante. Pois bem, quando você vai olhar o que é o diagnóstico da depressão na psiquiatria contemporânea, você vai ver que o deprimido é a imagem reversa dessa subjetividade empreendedora. Quando você inverte cada um dos elementos, você tem a figura que a psiquiatria contemporânea identifica ao deprimido. E um dos autores que primeiro explorou essa questão da depressão a partir de uma perspectiva sociológica é um francês chamado Alain Ehrenberg. Tem um livro cujo título é A Fadiga de Ser Si, e ali ele mostra de fato como a depressão é uma espécie de subproduto de um certo modelo de individualidade ou de subjetividade que nós somos instados a ser, e muitas vezes não conseguimos ser. É interessante que o Ehrenberg ele tenta atualizar a discussão do Freud sobre a sociedade moderna, e ele vai dizer que a gente vive em tempos pós-neuróticos. Ele vai traçar pelo menos 3 contrastes entre, digamos, a subjetividade vitoriana que o Freud analisou de um lado e de outro lado os nossos tempos pós-neuróticos. Em primeiro lugar, a subjetividade que o Freud analisou era muito contida por proibições. Freud estava discutindo como a gente interioriza certas proibições à realização dos nossos desejos, e nesse sentido como os nossos desejos são frustrados. Em vez disso, o Ehrenberg vai dizer, a gente vive numa sociedade em que, em vez de proibições, a gente é exortado a realizações e a satisfação de desejos.
né? Então é a passagem, por assim dizer, de muito superego para uma espécie de superego. Né? A gente é exortado a todo um conjunto de experiências excitantes e variadas. Né? Isso significa que, diferentemente do indivíduo freudiano, que sentia culpa pelos seus desejos, a gente sente muito mais o hiato entre as nossas aspirações e as nossas realizações efetivas. A gente está sempre fazendo menos do que gostaria de fazer. A gente está sempre entregando um trabalho pior do que achou que poderia fazer. A gente está sempre publicando menos artigos do que tinha planejado publicar. A gente sempre está alguns quilos acima do peso em que a gente gostaria de estar e assim por diante. A gente vive então o tempo todo esse hiato entre quem a gente é e quem a gente poderia ser, essa melhor versão possível de nós mesmos. O que significa que a gente sente menos a culpa pelos nossos desejos e mais a vergonha por não corresponder a certas expectativas que os outros depositam em nós, tá? E que nós depositamos em nós próprios. Tá? Na medida em que o novo capitalismo valoriza sobretudo a atividade, também não surpreende que o diagnóstico contemporâneo da depressão na psiquiatria passe a se voltar menos para a tristeza ou mal-estar psíquico e mais para inação, letargia, incapacidade de funcionar. Hoje o critério decisivo para definir o indivíduo em depressão é justamente a inação e a letargia. E não à toa o tratamento clínico da depressão envolve menos exatamente a reconquista do bem-estar, mas pelo menos a capacidade de restituir ao indivíduo a sua funcionalidade, sua capacidade de trabalhar, sua capacidade de se engajar em relacionamentos com outros novamente e assim por diante. Esse contraste então entre atividade e inatividade é o critério fundamental do contraste entre a subjetividade empreendedora, que todos nós somos estimulados a ser, e a subjetividade depressiva, que é uma espécie de empreendedor que colapsou, que se viu incapaz ou indisposto para atender às exigências desse modelo de individualidade empreendedora que é valorizado na sociedade de hoje. Então, em vez da iniciativa do indivíduo hiperenergizado e dinâmico que está sempre trabalhando, o indivíduo em depressão ele é letárgico. Em vez de ânimo motivacional, essa capacidade de persistir em vários projetos, não desistir nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro fracasso, o que você tem, na verdade, é um encolhimento do senso de iniciativa, e sobretudo do senso de futuro. A gente vai ver que parte da condição depressiva envolve essa corrosão da esperança de que um dia eu vou sair da depressão, de que um dia as coisas podem mudar, sobretudo quando a mudança depende somente da minha iniciativa. E por último, em vez da flexibilidade, a imobilidade, em vez da comunicabilidade e da participação em várias redes, uma experiência de isolamento existencial, que também é muito forte na depressão. A gente vai entrar nisso. Mas um dos aspectos mais impressionantes na literatura sobre depressão é esse senso de que eu passo a viver em um mundo isolado dos demais. E é uma experiência dificílima de descrever, porque ela altera a atmosfera da minha experiência, quase a aura da minha experiência. Não à toa, muitas vezes, as pessoas têm de recorrer a metáforas para descrever isso. Então, a ideia de que eu estou dentro de uma bolha e as pessoas são inacessíveis a mim, a ideia de que eu estou numa prisão só para mim, a ideia de ter um vidro entre a minha percepção e os outros, a ideia de que eu estou numa redoma de vidro, na verdade, uma metáfora de um livro maravilhoso, absolutamente genial, da Silvia Plath, exatamente com esse nome, A Redoma de Vidro. Enfim, então você tem, em vários aspectos, a subjetividade deprimida como o reverso da moeda da subjetividade empreendedora. Eu vou desdobrar então esse verso e reverso em 4 contrastes. O primeiro deles é justamente conexão e desconexão. O segundo é riqueza de experiências versus pobreza de experiências. O terceiro, dinamismo versus estagnação. E por último, atividade e inatividade no sentido corpóreo. Eu vou primeiro exemplificar cada um desses elementos com depoimentos. E o primeiro deles tem a ver justamente com a corrosão ou a diminuição severa da capacidade de experimentar prazeres e alegrias. Nós somos exortados, então,
a uma sede de experiências excitantes e variadas, e o que a depressão faz é corroer essa capacidade de experimentar prazer e alegria. Portanto, diz a pessoa: você nomeia coisas para si mesma que costumava amar fazer: comer, sexo, até ler um livro, sair para dar uma volta na mata. Você não pode sequer se lembrar como é sair para fazer alguma coisa e sentir prazer nisso. Você olha para o mundo, o conjunto de coisas que poderia fazer, e elas são completamente sem sentido para você. Já que você não pode tirar nenhum prazer ou satisfação de algo, você não tem nenhuma razão para fazê-lo. E você chega nesse ponto terrível em que não há razão para se mover, porque não há nada lá fora para você. Segundo elemento, encolhimento no senso de futuro. O indivíduo valorizado no novo capitalismo é esse indivíduo que quer projetar e colonizar ativamente o seu futuro. Não é à toa que Boltanski e Chapelot vão discutir a ideia de projeto. Mas em vez de projeto, o que você tem na depressão é justamente a corrosão da esperança de que essa condição estacionária do deprimido venha acabar um dia. Então, abre aspas. É como se alguém estivesse segurando um fósforo que está aceso e a chama está muito quente. E você tenta suportar e ela apenas te consome mais e mais até o fim, quando não há mais nada, e a parte que está consumindo é a desesperança completa. Você começa como uma pessoa inteira, então, pedacinho por pedacinho, coisas que importam para você começam a escapar e não são mais importantes. E é difícil segurar-se a elas, a coisa mais fácil a fazer é deitar e se deixar ser consumido. Terceiro elemento, conexionismo versus isolamento existencial. De novo, o trabalhador valorizado no novo capitalismo é o networking, é o cara envolvido em múltiplas redes interpessoais, interorganizacionais e assim por diante. Em vez disso, a depressão é a interposição de uma barreira existencial entre você e os outros. Eu não podia alcançar outros seres humanos, havia uma distância insondável entre mim e qualquer outro ser humano, e era desesperadoramente importante ser capaz de preencher aquele ato, procurar um mundo humano verdadeiro entre duas pessoas. Por último, atividade e inatividade, o que é absolutamente fundamental a mostrar é que a depressão, ela não é uma vivência exclusivamente psíquica, isso lembra na verdade o que o Marcelo mencionou ontem, ela é vivida no corpo, ela tem a ver com uma experiência do corpo como fardo ou como uma carga pesada, como se o indivíduo fosse um espírito querendo carregar, por assim dizer, a própria carcaça. Então eu cito de um livro desse autor chamado Andrew Solomon, que está descrevendo a própria experiência dele com depressão. Com a depressão, sua visão se estreita e começa a se fechar. É como tentar ver TV através de uma estática terrível, o ar parece espesso e resistente, como se estivesse cheio de massa de pão. Tornar-se deprimido é como ficar cego, com a escuridão inicialmente gradual, depois englobando tudo. É como ficar surdo, ouvindo menos e menos até que um terrível silêncio está completamente em torno de você. É como sentir a roupa em seu corpo lentamente transformando-se em madeira, uma rigidez nos cotovelos e joelhos que progride em direção a um peso terrível, e há uma imobilidade isolante que irá atrofiá-lo e, com o tempo, destruí-lo. Eu juro que eventualmente eu vou dar esperança. A última coisa que eu quero fazer é tentar fazer com que todo mundo saia daqui completamente destruído por esse tipo de relato, mas de todo modo, parte do que a gente deve às pessoas em depressão é justamente esse senso imaginativo e empático em relação a como é estar deprimido. Bom, então eu acho que aqui eu já falei de cada um dos elementos de conexão e desconexão, de dinamismo e estagnação, de riqueza e pobreza de experiência, de atividade e inatividade. No que diz respeito à conexão e desconexão, eu acho que uma das lições fundamentais que a sociologia traz é a ideia de que sair da depressão, ou pelo menos mitigar o estado depressivo, significa reconectar o indivíduo a um mundo partilhado com outros. E essa conexão, ela não é somente cognitiva, ela é uma conexão intercorpórea e interafetiva genuína. Acho que um dos motivos pelos quais às vezes eu me vejo um tanto crítico à psicanálise é que a psicanálise ela encoraja o indivíduo a intensificar esse olhar para si próprio, justamente quando o que ele precisa, na verdade, reestabelecer um senso de conexão emocional, afetiva e prática com o mundo e com outras pessoas.
De certa maneira, esse é um insight que está no livro do Durkheim sobre o suicídio. É um insight psicológico, aparentemente no livro mais antipsicologizante do Durkheim. Quando o Durkheim está falando, por exemplo, sobre o suicídio egoísta, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que quando os laços do indivíduo com o mundo social se enfraquecem, o indivíduo vai deixando de ter acesso às justificativas que o mundo social dá para que ele levante da cama, continue ativo e eventualmente permaneça vivo. Então, na medida em que é enfraquecido um laço com o mundo social, muitas vezes é enfraquecido também as motivações que o mundo social dá para que a gente possa continuar vivendo. Isso de fato aparece nos depoimentos das pessoas a respeito, por exemplo, dos vínculos sociais que impedem o suicídio. Então, eu não me matei, eu não me mato porque eu sei que isso destruiria não só a minha vida, como a vida da minha mãe. Eu não me mato porque meus filhos dependem de mim. E de fato essa conexão com os outros, ela deve ser compreendida no sentido do último Durkheim como uma conexão anímica. Participar do mundo social é se sentir energizado e dinamizado para levantar da cama e continuar vivo. No que diz respeito a dinamismo e estagnação, há um livro muito interessante para pensar a depressão na contemporaneidade, é o livro do Hartmut Rosa, Aceleração. É um sociólogo alemão que vai tratar da aceleração como a tendência histórica fundamental de desenvolvimento da modernidade tardia. E ele tenta mostrar como, na verdade, viver em sociedade é sincronizar o nosso ritmo temporal aos ritmos temporais do meio social. O exemplo mais óbvio disso são os horários para chegar e sair do trabalho. Obviamente você vai sofrer alguma espécie de punição caso você não tenha um modo de sincronizar os seus ritmos de vida, o horário de acordar e dormir, aos ritmos de vida da sociedade da qual você faz parte. E por que isso é importante para pensar a depressão? Porque a depressão é, em larga medida, uma desincronização, uma espécie de cronopatologia, desincronização entre o indivíduo e a sociedade, baseada, sobretudo, na estagnação. O deprimido sente como se o tempo parasse, enquanto o mundo lá fora continua hiperacelerado, hiperdinâmico e hiper festivo. E essa é uma vivência que contribui ainda mais para o sofrimento da pessoa em depressão. O indivíduo que passa de 12 a 14 horas por dia no quarto, ele abre o Facebook e o Instagram e ele tem a sensação de que enquanto ele está lá preso no seu quarto, as pessoas estão tendo vidas maravilhosas no mundo lá fora. Um amigo está viajando pela Tailândia, o outro tem um casamento perfeito e o outro tem filhos geniais. É claro, são personalidades fabricadas para o Facebook e pelo Instagram. Ninguém é tão feliz quanto aparece no Facebook e no Instagram, mas esse tipo de sensação de que eu estou parado, sofrendo, fracassado, enquanto todo mundo está tendo uma vida agitada, isso contribui para o sofrimento da pessoa em depressão. Tem uma passagem da Sylvia Plath em que ela coloca essa experiência num símile, numa metáfora poética. Ela vai dizer: é como ver Paris de um trem expresso que avança na direção contrária. A cidade vai ficando menor a cada segundo, mas você sente que é você quem está encolhendo, ficando cada vez mais solitária, afastando-se a 1 milhão de quilômetros por hora de todas aquelas luzes e agitação. E de fato, esse contraste entre dinamismo e estagnação, ele se estende também a experiências. Todos nós temos consciência de uma multiplicidade de experiências que a gente necessariamente não vai poder viver. Não é à toa que esses manuais falam em tantos livros ou lugares que você tem de conhecer antes de morrer. E certamente a gente vai morrer antes de poder experimentar todos os lugares, ou comidas, ou livros, ou viagens que a gente poderia ter experimentado. Isso por si só reforça aquele hiato. Um senso de um hiato entre a vida que a gente tem e a vida que a gente poderia ter, tanto no sentido das realizações profissionais e intelectuais, quanto no sentido de experiências excitantes e variáveis. E por último, atividade e inatividade, e aqui entra essa ideia da depressão como uma vivência corpórea, e acho que isso permite que a gente traga também para a análise sociológica da depressão uma espécie de sensibilidade ecológica. Como se a gente estivesse dizendo: por que existe pandemia de depressão? Porque assim como
a civilização contemporânea está encontrando limites no próprio ecossistema da Terra, as coisas não podem continuar como estão, né? A depressão é uma espécie de sintoma social dessa sociedade que exige dos corpos e das mentes dos indivíduos mais do que eles podem efetivamente dar. O que significa que a depressão tem de ser pensada no âmbito sistêmico e estrutural, não meramente como uma questão agregada de uma multiplicidade de indivíduos. E a gente entra então aí no quesito de uma espécie de política da depressão. De certa maneira, a depressão ela é, com muitas aspas e qualificações, uma espécie de protesto ético-político em relação a uma sociedade que faz dos indivíduos demandas que no limite são de cumprimento impossível. É simplesmente impossível você trabalhar 14 horas por dia e ser um bom pai e fazer exercícios aeróbicos e musculação frequente e ter a capacidade de encontrar os seus amigos com uma frequência minimamente gratificante. Existem escolhas que as pessoas podem realizar. De certa maneira, uma das vias pelas quais elas podem tentar fazer tudo ao mesmo tempo é pelo apoio neurofarmacológico. A gente vai ver que isso em si próprio é problemático. E desse ponto de vista, quando o deprimido ele colapsa diante de tamanhas exigências, ele está como que dizendo um não para essa sociedade que exige dele uma certa maneira de ser si, para falar como Alain Ehrenberg. Eu acho que essa maneira de ver o transtorno depressivo como uma espécie de protesto ético-político, ela é valiosa porque ela de fato aponta para a dimensão sistêmica, estrutural dessa suposta pandemia de depressão. O que é importante para nós é que a gente não parta disso para romantizar a condição da pessoa em depressão, para simplesmente elogiar a rebeldia do deprimido, quando na verdade a gente está lidando com uma condição que é terrivelmente sofrida, que é atroz e que precisa sim ser tratada pelas vias disponíveis, inclusive pela via neurofarmacológica. Eu acho que mesmo sociólogos que são críticos à hipermedicalização, se são minimamente responsáveis, não são inflexivelmente contra a medicalização. Em todo qualquer caso, é óbvio que as pessoas nem sempre podem dispensar o recurso à medicação. Então é óbvio nesse sentido que criticar essa visão hiperindividualista da depressão, defender uma visão mais sistêmica e estrutural, como o capitalismo produz a depressão como espécie de efeito colateral, não significa rejeitar a psicologia clínica como um mero dispositivo de conformismo social, alguma coisa do gênero. A ideia é você somar essa visão psicológica, que já é muito influente nos meios de comunicação, a uma visão sociológica, que possa tratar da depressão como sintoma social e quase como um alarme civilizacional. Da mesma forma que os limites do ecossistema da Terra aparecem na forma de catástrofes ecológicas iminentes, a depressão é essa catástrofe individual que indica os limites da nossa ecologia psíquica, da nossa economia energética para responder às demandas da sociedade contemporânea. Então acho que desde que a gente não caia nessa espécie de romantização da depressão, é importante sim ver na depressão, por assim dizer, essa dimensão ético-política de protesto. De qualquer maneira, a gente pode ver a partir daí também quais são todos os estratagemas pelos quais a gente tenta manter o nosso valor diante do novo capitalismo, corresponder a esse modelo de subjetividade empreendedora que a sociedade nos oferece. E, obviamente, na tentativa de permanecer valioso no novo capitalismo, a gente tem acesso a uma multiplicidade de recursos, desde a literatura de autoajuda, até os vídeos de coaching, até no limite para as pessoas que têm um capital econômico e relacional para conseguir psicofármacos. Aí que surge essa condição do que o Peter Kramer chama de neurofarmacologia cosmética, não no sentido de que ele está falando da aparência física, mas no sentido do recurso a psicofármacos como ferramenta de otimização de capacidades e não só de combate a síndromes. Então tomar Ritalina para virar a noite escrevendo um paper, tomar um ansiolítico para fazer uma apresentação, tomar anfetamina para me dar um boost depois de acordar e antes de dormir tomar um Rivotril e assim por diante. Ou seja, uma neurofarmacologia que agora é simplesmente a intervenção do indivíduo sobre si com vistas à otimização das suas capacidades. E não só as capacidades no mundo do trabalho,
né? Por exemplo, a concentração que é propiciada pela Ritalina, mas, por exemplo, a sua capacidade no âmbito erótico afetivo e sexual, né? Por exemplo, o recurso à medicação como ferramenta de aumento da sua potência sexual. Né? O que fazer diante disso? Acho que eu tenho um paper, na verdade não sei se o Diogo circulou, mas eventualmente eu posso mandar para aqueles de vocês que estão interessados. Eu contemplo essa possibilidade de um apocalipse psicopatológico, né? Um apocalipse psicopatologia. Por quê? Porque eu acho que o essencial é a gente pensar de fato que, seja o termo depressão cientificamente justificável ou não, essa pandemia de sofrimento psíquico apresentada nos meios de comunicação como uma epidemia de depressão é sim algo a ser levado muito seriamente em conta. E assim como catástrofes ecológicas mostram para nós os limites da intervenção tecno-industrial dos seres humanos no ecossistema terrestre, né, a proliferação de casos de depressão mostram que existe alguma coisa errada com esse nosso modo de vida, existe alguma coisa errada com os tipos de exigências que a sociedade contemporânea faz à subjetividade individual. Eu menciono uma frase de um sociólogo chamado Anders Peterson. Ele vai dizer: a depressão é a antítese da demanda contemporânea do capitalismo pela autorrealização ativa e autêntica. As pessoas deprimidas são, para colocar em termos duros, simplesmente o resíduo humano, os elementos não integrados, resultante dessa demanda normativa. Elas são pessoas não ativas em um mundo que celebra a atividade. Mas a depressão contemporânea não pode ser vista somente como uma patologia subjetiva per se, embora seja tratada como tal, ela deve ser vista como uma patologia social. É claro que quando Peterson ele caracteriza os indivíduos deprimidos como refúgio, né, do novo capitalismo, ele não quer adicionar insulto ao sofrimento dessas pessoas, né? O que ele quer fazer é chamar a atenção de maneira particularmente contundente para a depressão como produto sócio-histórico do tipo de civilização em que a gente vive, como efeito colateral na forma de sofrimento psíquico de um certo modelo de subjetividade neoliberal, né? E quando você aproxima esse contingente de deprimidos à ideia de refúgio, né, os resíduos da civilização industrial, né, de novo, a ideia não é estigmatizar ainda mais essas pessoas que sofrem terrivelmente, mas o que ele quer fazer é talvez uma aproximação com uma sensibilidade ecológica, né? Assim como o desenvolvimento tecno-industrial gera uma quantidade de resíduos que podem inviabilizar o ecossistema terrestre, né? O tipo de sociedade em que a gente vive gera como subproduto esses contingentes de pessoas que se tornam incapazes de responder às demandas que a sociedade faz delas, né? E sobre esse aspecto, a depressão é não só um sintoma social, mas um alarme civilizacional. Aí eu diria que cabe escutar esse alarme. É isso, obrigado. Bom, gente, depois dessa palestra tão brilhante quanto terrível, que tem por isso.